Olha, se nós olharmos para a história do mundo, Sidney, nós vamos verificar que muitos países que hoje são fortes economicamente se tornaram fortes após alguns eventos de guerra. A Alemanha é o grande exemplo, o Japão é outro, a Coreia do Sul é outro grande exemplo, o próprio Vietnã. No caso do Brasil, nós não tivemos... Os Estados Unidos teve uma guerra civil interna muito forte. No caso do Brasil, nós não tivemos nenhuma guerra nessas proporções que pudesse cravar nossa história em uma mudança de postura antes da guerra, depois da guerra. Mas eu penso, Sidney, e ouvintes da Rádio Vale, às vezes no dia a dia a gente não para pensar, porque é tanto problema, é tanta coisa do dia a dia, mas vocês estão me ouvindo, vamos parar para pensar um pouco, porque nós estamos vivendo uma guerra nesse momento. Por mais que a gente não consiga enxergar, nós estamos vivendo uma guerra, na minha opinião, uma guerra contra a corrupção. É isso que nós estamos vivendo nesse país. Isso vai prejudicar talvez a nossa economia, vai prejudicar muitas coisas, mas eu creio que essa guerra, após essa guerra, nós vamos ter um país diferente, Sidney. Eu confio plenamente nisso. E vou dar alguns pontos aqui dessa guerra, né? Nós estamos vendo pessoas muito ricas, mas muito ricas, que nós não temos nem ideia, você que está me ouvindo, nós não temos nem ideia de quanto são ricas essas pessoas, presas numa cadeia. Vou dar um exemplo, Marcelo Odebrecht. Nós vimos agora há pouco, um tempo atrás, um senador da República, em pleno mandato, líder de um governo, preso. Ontem saiu uma polêmica de uma colaboração premiada dele, que eu não quero comentar sobre isso, porque só vou comentar quando se estiver verdadeiro. Mas vimos um senador da República preso. Estamos vendo, Sidney, um presidente da Câmara, no exercício do mandato, sendo réu por unanimidade do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vendo 2 ex-presidentes sendo investigados, um ainda no começo, que é o presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu quero dizer aqui, votei nele, sou fã dele, mas se tiver alguma falcatrua, que pague o preço. Não importa a minha simpatia por ele. Não importa. Não importa que eu fui filiado a um partido chamado PSDB. Não importa. Se houver alguma coisa, que seja investigado, que seja punido. E estamos vendo hoje, nesse momento, o ex-presidente Lula sendo levado pela Polícia Federal de forma coercitiva. Ele não foi preso. Ele foi levado à força para a Polícia Federal para dar depoimentos, porque está sendo investigado pela Operação Lava Jato. Essa operação que está mudando o curso da história. Isso é uma coisa que nós simples mortais aqui, não estamos percebendo, mas é uma guerra contra a corrupção. Não é? E o Supremo Tribunal Federal, há 2 semanas atrás, recentemente, tomou uma decisão que ajuda muito, parece que os ventos estão favoráveis a todo esse processo. O Supremo Tribunal Federal decidiu, Sidney, que a pessoa pode ser presa a partir de um recurso na segunda instância. Para você me entender, você que está me ouvindo. Uma pessoa matou a outra. Ela foi condenada aqui na primeira instância. Ela não está presa. Ela está respondendo liberdade, porque ela tem bons antecedentes, né? tem emprego e tal. A lei permite isso. Ela foi condenada aqui em Tijucas. Foi condenada culpado. Ele tem o direito de recorrer em liberdade. A lei permite isso. Daí recorre para o Tribunal de Justiça. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se o Tribunal de Justiça, já na segunda instância, mantiver a condenação, o juiz da primeira instância já pode determinar o recolhimento dessa pessoa à prisão. E antes dessa decisão, não. Essa pessoa podia ficar recorrendo. Tem gente que está há 15 anos que matou e está recorrendo. Porque como ele tem antecedente, ele é réu primário, tem bom antecedente, ele vai recorrendo, tendo dinheiro, podendo pagar um bom advogado, e aí acaba prescrevendo a pena. Isso era um absurdo. E o Supremo Tribunal Federal, talvez embalado por esses ventos contra a impunidade, acabou de mudar isso, não é? E isso tudo me leva a crer o que eu acabei de falar no começo, que nós vamos ter um país diferente. Apesar de que ali e aqui pipocam algumas coisas, alguns retrógrados, como foi o caso de um projeto de lei, vou botar o nome da pessoa, do deputado federal Valdir Damos, que é amigo do Lula, ele entrou com um projeto de lei para proibir a delação premiada de quem já está preso. Quer dizer,
está com medo de ser, já está com medo de ser mencionado, mas não vai passar esse projeto, tenho certeza, né? E a colaboração premiada, esse é o nome correto, popularmente a gente chama de delação premiada. Essa lei foi um avanço extraordinário, porque tudo isso que está sendo descoberto pelo Instituto da Colaboração Premiada. E com essa decisão do Supremo, de que a partir do 2º grau já pode recolher à prisão o réu, muita gente está pensando e repensando e vai fazer colaboração premiada. Porque já está experimentando o gostinho, já experimentou ou está experimentando o gostinho da cadeia, sabe o que é, e ser recolhido a uma penitenciária, com certeza não é nada prazeroso. Então, fica aqui a vocês todos a minha esperança de que nós vamos ter, após esse processo, por mais doído que seja, por maior interferência que esteja ocorrendo na economia, nós vamos ter um país diferente. Essa é a minha esperança. E a minha última coisa a comentar aqui hoje, que eu sempre vou tocar nesse assunto, é a minha esperança de que o povo brasileiro, vendo todas essas notícias de corrupção, de políticos envolvidos, e não há santo. Não é porque o cara é do PT que ele é bandido. Não é porque o cara é do PSDB que ele é santo. Não é isso. Santos e bandidos existem em todos os partidos. Caberia a nós, povo brasileiro, caberia a nós, eleitores, né, Luciano? Na hora de votar, a gente analisar qual é o caráter da pessoa que nós estamos votando. Qual é a vida pregressa dela? Esse cara é sério? Como é que é o comportamento dele? Infelizmente, historicamente, muitas vezes a gente vota na simpatia do candidato. Ele é muito simpático, aí você vota nele. Você não olha para a vida pessoal. E o pior ainda, Sidney, é que muitas vezes você vota porque recebeu um benefício. E aí, vou repetir aqui ainda muitas vezes na Rádio Vale, se você recebeu um benefício, você é tão corrupto quanto aquele que te deu o benefício. Pense nisso. Vamos construir um novo país. Depende da justiça? Depende. Depende da polícia, do Ministério Público? Depende. Mas também depende de nós aprendermos como votar e como construir um país novo com base no nosso voto, muito bem esclarecido, muito bem estudado. Podemos errar, mas precisamos pensar muito antes de exercitar o nosso voto. Muito bom dia, bom final de semana a todos e até semana que vem.